Olá pessoal, sou o pastor Silvano, estou aqui para dar continuidade ao nosso curso Como Preparar um Esboço para Sermão de forma simplificada. Essa forma simplificada é aquela forma básica onde nós apresentamos o sistema de texto, título, texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, básico mesmo. E nós já tivemos a oportunidade de apresentar a aula onde nós falamos sobre o título, onde falamos sobre o texto, e agora nós damos prosseguimento falando sobre a introdução. Da mesma forma que eu disse com relação ao título, que eu particularmente gosto de dar um título já logo no início, quando eu começo a preparar o meu sermão, o sermão que eu vou apresentar, a introdução também eu tenho como norma a mesma coisa. Porém, didaticamente, é sugerido que a introdução seja elaborada ao final do desenvolvimento do sermão. Tá? Como eu disse, eu particularmente, na maioria das vezes, sigo a ordem do esboço para preparar meus sermões. Agora, independente dela ser preparada antes ou depois do sermão, ela precisa ser feita. Você não pode abrir mão de se preocupar em elaborar uma boa introdução. Porque, assim como a conclusão, a introdução é muito importante como parte integrante de uma pregação. Pois será ela que apresentará aos ouvintes o tema, o assunto que será pregado. E cabe à introdução a responsabilidade de ganhar ou perder os ouvintes. Por que eu digo isso? Porque ela é a nossa propaganda. É ela que vai falar para o nosso ouvinte sobre aquilo que nós vamos desenvolver. Eu costumo dizer que a introdução é como aquela propaganda que a gente vê na televisão, né? Anunciando sobre um determinado produto, sobre um determinado carro, né? Você vê ali em 30 segundos, você tem uma noção geral do que te espera, né? com aquele produto, caso você venha a adquiri-lo. Da mesma forma, a nossa introdução também. Costumo ainda comparar a introdução como uma fachada de uma casa. Né? Se você passar pela rua, você começa a olhar e ver várias casas, ou seja, várias fachadas de casa, várias entradas de casa. E você vai vendo uma mais bonita, mais elaborada, outra mais feia, outra bem ruinzinha mesmo, e você acaba elegendo uma. Olha, essa é muito bonita, essa está muito bacana. Né? Então, a nossa introdução também é a mesma coisa. Quando nós caprichamos a nossa introdução, nós ganhamos a atenção dos nossos ouvintes. Quando nós negligenciamos a nossa introdução, quando fazemos ela de qualquer jeito, olha, já logo no princípio você já vai perdendo um monte de pessoas que passam a ficar distraídas no decorrer da entrega do sermão ou da palestra que você estiver fazendo. Então é muito importante darmos uma atenção especial à introdução, tá bem? Como parte essencial do nosso sermão. Então, como fazer? Eu diria que existem várias formas e modelos de introdução, mas nós vamos tratar aqui apenas de alguns que são mais simples e são importantes. Não é pela simplicidade que eles deixam de ser relevantes, tá bem? Eu acredito que se você utilizar um desses seis que nós apresentamos aqui, uma dessas 6 sugestões, os seus sermões passará a ter muito mais vida e será muito mais apresentável. O primeiro deles, a primeira forma, é a forma de ilustração. Por que nós usaríamos uma ilustração? Porque existe algum momento em que faremos uma exposição ou faremos uma pregação mais complexa, um assunto mais difícil,
um assunto mais abstrato. E para melhor clareamento do assunto, nada melhor do que iniciarmos com uma boa ilustração. É uma forma de já demonstrar, né, já criar um quadro mental na mente do nosso ouvinte sobre aquilo que nós vamos falar. Então, quando nós estivermos trazendo algum assunto ali no desenvolvimento do nosso sermão mais abstrato ou mais difícil, a introdução que nós fizemos já vai servindo como clareamento para ele, tá? Vai clarear o assunto, e isso é uma boa maneira de iniciarmos o nosso sermão. Outra forma é a forma de interrogação. Uma pergunta, essa pergunta deve ser respondida, lógico, né? Se você faz a pergunta na introdução, ela deverá ser respondida no corpo do sermão ou no desenvolvimento. Então comece perguntando. Eu já vi pregadores que costumam fazer 2, 3 perguntas, ou às vezes até as perguntas que já está no tópico, né, que já está no desenvolvimento dele, ele pega essas 3 perguntas, ou 4, depende de quantos tópicos ele tem, e ele lança essas perguntas já na introdução. Eles fazem essas perguntas. Então ele cria uma expectativa nos seus ouvintes, ele chama a atenção dos seus ouvintes para essas perguntas, e ele vai responder cada uma delas, então, a partir do momento em que ele começa o desenvolvimento do seu sermão. Bem? Então essa é uma ótima maneira de preparar uma introdução. Por exemplo, para sermões onde o tema é uma pergunta, é interessante que esta seja bem explorada na introdução. Observe, se estamos falando sobre morte ou salvação, cabe uma ou mais perguntas, como exemplo: para onde iremos nós? A salvação é para todos? Você tem certeza da sua salvação? E por aí, por diante. Outra forma de introdução é em forma de contexto histórico. É uma ótima maneira de introduzirmos, explicando o contexto histórico da passagem em que nós vamos pregar. Explique o contexto do texto em que será aplicada a mensagem. Fale sobre a época, país, fale sobre os costumes, fale sobre a tradição, fala como que era a vida naquela época, né? E situe as pessoas bem dentro daquele texto que você acabou de ler, e automaticamente você estará trazendo eles mais para próximo de você e da sua mensagem. Observe, por exemplo, o texto de João, capítulo 4, do versículo do 1 a 19. E caso sua mensagem esteja baseada nesse texto, introduza com uma explicação detalhada das relações entre os judeus e os samaritanos, por exemplo. Você pode também trazer as relações entre os homens e as mulheres, falar entre as relações entre os homens e as mulheres, falar sobre a lei acerca do casamento, a origem do poço de Jacó, e aí por aí vai, né? Você tem muito contexto histórico nessa passagem para você trazer para os seus ouvintes, tá? Agora é importante lembrar aqui, é importante frisar que cada sermão deve ter apenas um tipo de introdução. Embora eu esteja mostrando aqui várias formas de introduzir, você vai sempre utilizar apenas uma delas. Então, se você usar a forma de ilustração, só ela. Se você usar a forma de interrogação, somente ela. Contexto histórico, somente ele. Você pode ainda usar as outras a seguir, que é em forma de anúncio. Essa forma em forma de anúncio é uma das mais simples, mesmo básica. O pregador anuncia o assunto que vai ser tratado, né? Sem delongas, sem muito rodeio. Ele chega, cumprimenta e diz: olha, hoje eu vou pregar sobre isso, né? Ele já diz o assunto ali, rapidamente ele fala sobre o que ele pretende falar, certo?
Outra também em forma de citação, né? O que é a citação? Citação é uma parte, é um trecho, é um pequeno, é um parágrafo, ou seja, uma parte de um texto, de uma literatura, ou de um poema, ou de uma conversa, uma parte de um filme, que você achou interessante, né? E você vai citar, né? Quando você começa a sua introdução, você cita esse poema, ou essa conversa, ou esse trecho, né? É lógico que é bom também dar a origem, né? Dizer de onde, a referência, de onde você tirou, quem é que escreveu, quem é que falou aquilo. É super importante isso. Nunca se esquecendo de que essa citação tem que ter a ver com a mensagem que você vai pregar. Não adianta você fazer uma citação e depois essa citação não ter nada a ver com o que você vai pregar. Aí, meu amigo, minha amiga, você perdeu de vez a sua audiência, ok? E último, que também é muito bacana e a gente tem visto aí muitos pregadores se utilizarem dela, é a introdução em forma de cântico. Como que se dá isso? Se você tem uma boa voz, se você é afinado, se você sabe cantar, uma boa maneira de fazer a introdução do seu sermão é cantando um louvor, um hino, um corinho. Mas para isso, ele tem que também, assim como citação, ele tem que ter a ver com o tema que você está para pregar. O louvor, o cântico, o hino tem que estar em conexão com o seu tema. Se você não estiver, você perde apenas o seu tempo. É só mais um louvor que foi cantado, não é? Então, agora eu peço pelo amor de Deus também, se você não sabe cantar, assim como eu, se você não é afinado, então não mexa com isso. Não use esse tipo de introdução, tá? Ou então, repasse essa responsabilidade para uma outra pessoa. Pode ser o grupo de louvor, pode ser sua prima, pode ser uma irmã, um irmão lá na igreja que conhece o louvor que você quer, sabe cantar muito bem, então ele vai e canta para você, ou seja, ele está fazendo a introdução desta maneira, ok? Você só anuncia, olha, antes de eu começar a minha mensagem, eu gostaria de pedir ao fulano de tal que cantasse esse louvor para nós. Pronto. Quer dizer, aquele louvor já vai estar realmente preparando as pessoas e indicando a direção do seu tema e do seu assunto. Tá bem? Muito bem. Lembrando então aqui, essas 6 formas bem práticas, bem importantes de introduzirmos, em forma de ilustração, em forma de interrogação, em forma de um contexto histórico, em forma de anúncio, em forma de citação ou em forma de cântico. Cada uma delas deve ser usada apenas em um sermão de cada vez. Você não pode usar 2, 3 no mesmo sermão, tá bem? Se você usa ilustração como introdução, é ilustração. Se você usa interrogação, é interrogação e assim sucessivamente. Tá? E ainda, para finalizar, algumas pessoas, alguns alunos perguntam se faz parte da introdução, a apresentação, cumprimentar, oração, essa coisa toda. Embora a nossa introdução não contenha esses pontos, mas eu considero que eles fazem parte da introdução por estar logo no início, quando você se aproxima dos seus ouvintes, né? Então já deixa no seu esboço, não tem porquê, não tem problema nenhum você deixar lá, né, no seu esboço a apresentação e cumprimento aos ouvintes, mas que isso seja breve, isso tem que ser rápido, não pode ficar aquela rasgação de seda e nem ficar toda a vida, né, cumprimentando, apresentando, falando todo o seu currículo, etc, blá, 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 blá. Não, nada disso, ok? Seja breve. Da mesma forma, a oração para a dependência do Espírito, né? Você se colocar nas mãos do Senhor para entregar a mensagem que Ele colocou
sob sua responsabilidade. Essa oração também é necessário que seja breve, não se prolongue muito orando. É uma oração específica, não é uma oração em que você vai apresentar a igreja, vai apresentar a sua casa, vai apresentar a sua cidade, vai apresentar o mundo, vai apresentar seu cachorrinho. Não. Essa oração é uma oração sintética, uma oração bem básica, bem rápida, onde você vai colocar a sua vida na dependência do Espírito Santo e vai colocar a vida dos seus ouvintes também na dependência do Espírito Santo, ok? Logo em seguida você faz a apresentação do título da mensagem e faz a introdução. Quando eu coloco aqui a apresentação do tema do sermão, utilizando uma das formas descritas acima, é a sua introdução, tá? Faz a leitura do texto bíblico, faz a leitura do texto bíblico e tenha sempre uma frase legal, uma frase bacana. Você já pode preparar essa frase que faz uma conexão entre a sua introdução e o seu desenvolvimento, que é para você estar saindo da introdução e entrando no seu desenvolvimento, tá bem? Bom, eu acredito que é isso a respeito da introdução, de uma forma mais básica, mais simples, e espero que esse assunto possa te ajudar bastante a elaborar seus próximos sermão, tá? Seu próximo sermão seja feito e utilizando uma dessas formas aí para preparar a introdução, tá bem? Vamos ficando por aqui. Voltamos em breve falando sobre o desenvolvimento do sermão, como deve ser, como pode ser feito de uma forma simples e básica também, e depois do desenvolvimento falaremos sobre a conclusão. É isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado. Deus abençoa a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho, têm acompanhado as nossas aulas. Se for possível, faça um comentário aí abaixo do vídeo, deixe um comentário, deixe falando sobre o que você achou, compartilhe também com outras pessoas. Isso é muito importante para nós, que assim nós vamos percebendo se está valendo a pena ou não continuar com esse trabalho, ok? Deus abençoa, um abraço e eu fico por aqui.